para vocês sobre a evolução do custo dos sistemas de sprinklers em depósito. O objetivo desse estudo é evidenciar a exigência dos sistemas de sprinkler para os depósitos de armazenagens e mostrar a evolução dos custos de instalação de sprinklers ao longo de 10 anos. Legislação de sprinklers de 10 anos atrás e nos dias atuais. A exigência dos sistemas de sprinklers ela é feita pela legislação do Corpo de Bombeiros local ou pela exigência da seguradora. Existem situações onde a legislação do Corpo de Bombeiros local não faz exigência de sprinklers, porém a edificação, quando possui uma seguradora, ela pode vir a exigir os sistemas de sprinkler. A atualização da legislação tem como objetivo a ampliação do uso de sprinklers para que o mesmo se torne mais eficaz e garantir a segurança das pessoas nas edificações. A legislação dos sistemas de sprinklers, ela é atualizada constantemente. Alguns estados ela possui legislação própria, como é o caso de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Alguns estados, por não possuir essa legislação, eles seguem a NBR, alguns desses estados. Tem estados, inclusive, que seguem a legislação de São Paulo como base. Esse estudo foi feito com base na norma do Corpo de Bombeiros de São Paulo e Minas Gerais. Então, vocês vão me ouvir falar ao longo da apresentação sobre o código J4. J4, em Minas Gerais e em São Paulo, que foi onde eu fiz com base no levantamento, no estudo que foi feito, é o código dado para depósitos de armazenagem. Então, toda vez que eu falar sobre J4, em São Paulo e Minas Gerais é porque eles denominam assim esses tipos de edificação. Bom, vocês vão ouvir falar também, eu falar constantemente a respeito de altura da edificação. Essa altura da edificação, só para deixar claro, ela é a altura que você percorre verticalmente para evacuar uma edificação. Exemplo, um prédio com 4 pavimentos, essa altura é a altura que eu tenho do piso do último pavimento até o pavimento de descarga. Nós fizemos uma análise a respeito da legislação do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Bom, em 2006, a medida de segurança que era exigida, os galpões J4, ele tinha exigência de compartimentação horizontal. Todas as edificações a partir de edificação térrea. E o sistema de chuveiros automático, ele era exigido a partir de quando uma edificação tivesse uma altura a partir de 23 metros. Nós temos, aqui no Brasil, são raras as edificações, eu não conheço particularmente nenhuma edificação dessa que tenha altura de 23 metros. Na substituição, em caso da impossibilidade da compartimentação horizontal para esse tipo de edificação, nós poderíamos utilizar o sistema de chuveiros automáticos em substituição da compartimentação horizontal. Falando um pouco de compartimentação horizontal no Corpo de Bombeiros de São Paulo, em 2006 estava em vigor a IT de compartimentação, que ela falava que para galpões de armazenagem eu poderia ter 4.000 metros de compartimentação, podendo dobrar essa área caso eu incluísse detecção nessa edificação. Então, em 2006, era comum ter compartimentação horizontal por causa dessa área. Então, era mais simples fazer a compartimentação. Em 2011, a legislação sofre uma mudança. E ela sofreu essa mudança e o decreto 56.819, que passa a atender o ano de 2016. A compartimentação horizontal ainda é exigida para esse tipo de edificação, porém, nós podemos verificar que a altura da edificação ela sofreu uma redução. Então, antigamente, nós precisávamos de uma edificação de 23 metros, era obrigatório ter sprinkler, e a partir de agora passa a ser a partir de 12 metros. Ainda assim, é incomum verificar edificações de galpão de armazenagem com essa altura. Porém, nessa mesma época, a de compartimentação horizontal também sofreu uma alteração. Antigamente, nós tínhamos 4.000 metros quadrados de compartimentação e com a alteração dessa IT, passamos a ter 2.000 metros, sem possibilidade de ampliação. Então, o que era comum, o que era fácil fazer anteriormente, a compartimentação passa a encontrar um pouco mais de dificuldade. Então, o chuveiro automático, ele continua substituindo o sistema de compartimentação horizontal. Então, tornou-se mais comum, tornou-se mais viável a instalação de sistemas de chuveiros automáticos para esse tipo de edificação. Em Minas Gerais, o decreto 44.270 de 2006 era o que
era o que regia, o que fazia as exigências das medidas de segurança contra incêndio. Em Minas Gerais também, a compartimentação horizontal, tanto para o ano de 2006 quanto para o ano de 2016, ela é obrigatória. Em 2006, a compartimentação horizontal é obrigatória, podendo ser substituída por chuveiros automáticos, e o sistema de sprinklers ele é obrigatório a partir quando a edificação tem altura superior a 30 metros. Em 2016, a compartimentação horizontal, em 2016 houve uma mudança da legislação e a IT-01 é que faz agora, que solicita as medidas de segurança, que define as medidas de segurança para esse tipo de edificação. A compartimentação horizontal, ela ainda é exigência. O sistema de chuveiros automáticos passa a ser obrigatório a partir de uma edificação de 12 metros. E na IT de Minas Gerais, a gente tem uma medida de segurança a mais, que é o controle de fumaça. É importante lembrar também que, do mesmo modo que tinha a IT, que falava sobre compartimentação horizontal em São Paulo, em Minas Gerais nós também temos. E diferente da legislação de São Paulo, a IT de Minas Gerais não sofreu alteração. Então, a área de compartimentação ainda é de 4.000 metros quadrados, podendo ser ampliado. Só que observem o seguinte, a partir de 2014, é feita o controle de fumaça passa a ser obrigatório para esse tipo de edificação. E o sistema de sprinkler, ele substitui substitui em conjunto a compartimentação horizontal e o controle de fumaça. Esse sistema de controle de fumaça, ele para esse tipo de edificação, ele se torna um sistema caro. Então, os clientes eles vêm optando por utilização do sistema de chuveiros automáticos, que desse modo você substitui a compartimentação horizontal e o controle de fumaça ao mesmo tempo. Nesse estudo, nós estamos evidenciando a evolução do custo do sistema de sprinklers em depósito, só que eu achei interessante também incluir algumas outras edificações a exigência vem sendo mais rigorosa, cuja legislação mudou para que seja mais rigorosa a exigência do sistema de sprinklers. Nos centros esportivos de exibição, em 2006, por exemplo, não havia exigência do sistema de sprinklers. Em 2016, o uso de sprinklers é obrigatório para edificações com altura superior a 12 metros. Locais de recreação, clubes sociais. Em 2006, também não havia exigência do sistema de sprinklers. E em 2016, passa a ser obrigatório para edificações com altura superior a 12 metros. Em indústrias com alto risco de incêndio, por exemplo, indústrias de explosivo, em 2006, era obrigatório os sprinklers para edificações com altura superior a 23 metros ou em substituição da compartimentação horizontal. Em 2016, essa altura muda. Ela passa a ser de 12 metros. Demanda, fornecedores e inflação. Com o aumento das exigências dos sistemas de sprinklers, automaticamente a gente aumenta a demanda. Na verdade, nós tivemos diversas mudanças na legislação ao longo dos anos. Nós tivemos mudanças nas legislações estaduais, revisão da NBR 10897 de 2007, revisão da NBR 10897 de 2014, surgimento da BSPK em 2011, publicação da NBR 16400 em 2015 e, no futuro, lançamento da NBR 13792 em 2017. É bom falar que o surgimento da BSPK foi essencial para a evolução dos sistemas de sprinkler. A BSPK tem um papel muito importante para a evolução e para fomentar a utilização do sistema de sprinklers. Porque a partir do momento que é exigido o sistema de sprinklers, é uma exigência, ele vem sendo mais exigido por causa da mudança das legislações, aumenta-se a demanda dos materiais essenciais para a instalação do sistema de sprinklers. Com o aumento da demanda, a gente tem um aumento da concorrência também. E, automaticamente, a gente tem uma redução de custos. É isso que, mais para frente, eu vou mostrar para vocês. Aqui nós podemos ver um pouco da evolução dos fornecedores. Eu fiz uma cesta básica a respeito de produtos e os fornecedores que tínhamos no ano de 2006 e 2016. Observem que, ao longo dos anos, ao longo desses 10 anos, devido à demanda, devido ao aumento dessa demanda dos equipamentos, houve também um aumento de fornecedores. Inflação no período. É importante a gente falar também que houve a inflação acumulada nesse período. O IGPM, nós tínhamos o índice geral de preços do mercado, ele sofreu a inflação acumulada de 91,76%. E o INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção, ela sofreu uma inflação acumulada de 101%.
Temos também a variação do dólar. É bom a gente salientar essa variação do dólar, porque a maioria dos equipamentos, eles são importados, desculpa. Então, o dólar é importante de saber essa variação que ele teve ao longo dos anos. O dólar em 2006 era cotado em R$ 2,15. E em 2016 ele é cotado em 3,22. Então houve um aumento dessa variação do dólar de 49,77% ao longo dos 10 anos. Apresentação de projeto. Bom, para levantamento do quantitativo, para a gente chegar a uma conclusão final em relação a preços, se o preço variou, como é que ele oscilou ao longo desses 10 anos, nós pegamos um projeto como base. Esse projeto são 3 galpões, são galpões térreos, com aproximadamente 7 mil metros quadrados de área. E nós temos um total de 21 mil metros quadrados aproximadamente. Os galpões são 3 galpões idênticos. Nós temos galpões, cada galpão ele tem 2 VGs de 150 milímetros. Aqui nós temos as 2 VGs de um galpão, a tubulação externa em aço carbono, a casa de bombas. Ficou um pouco ruim a imagem, mas aqui nós temos também a ampliação do grid alimentado pela VG2. Nós temos um grid que é alimentado, nós temos ramais, nós temos a tubulação de diâmetros variados. Nesse projeto, especificamente, foi utilizado o bico K25. E temos ramais de 65 milímetros, subgerais de 150 e 100 milímetros. Nós fizemos uma composição, nós fizemos uma cesta de produtos para levantamento de preço, levantamento desses quantitativos. Então, esses produtos que foram levantados, eles não necessariamente são todos os produtos que vão ser utilizados para a instalação do sistema de sprinklers, mas são os produtos que provavelmente eles representam o maior custo dentro da instalação. Então, nós montamos umas cestas com tubos de aço carbono com diâmetros variados, acoplamentos com diâmetros variados, sprinklers SFR K25, válvula de governo completa e bomba principal a diesel. Bom, a partir da área que nós temos do projeto, da edificação, foi levantado um quantitativo desses materiais utilizados. Então, foram levantados todos os tubos de aço carbono, acoplamentos, chuveiros, válvulas e bomba que foi utilizado na edificação. Com base a partir desse levantamento, nós temos uma lista de quantitativo. Levantamento de custos de 10 anos atrás e nos dias atuais. Bom, aqui foi evidenciado uma tabela de preços com os custos dos bicos de 10 anos atrás, o preço deles corrigido pela inflação e o valor atual desses produtos. Nós podemos ver que os sprinklers, há 10 anos atrás, em 2006, ele custava em média R$ 137 o bico. Quando nós fazemos a correção pela inflação acumulada, nós teríamos mais ou menos o preço dele hoje em dia, ele deveria custar por torno de R$ 262,71 o bico. E nós temos um preço de R$ 100 por bico aproximadamente. Os acoplamentos, a gente pode ver, na pior situação, nós tínhamos um acoplamento de 250 milímetros, que ele custava em 2006 R$ 305. E com a inflação corrigida, o preço corrigido pela inflação, ele deveria custar em torno de R$ 574, e ele custa R$ 160. E nós temos os demais equipamentos. Os tubos de aço carbono, por eles não serem utilizados também unicamente para o sistema de sprinklers, para o sistema de combate a incêndio em geral, ele acompanhou a inflação, não em sua totalidade, mas ele acompanhou a inflação. Nós podemos ver que alguns produtos dessa cesta acompanharam a inflação, os tubos, as bombas e a mão de obra principalmente, que a mão de obra acompanhou a inflação. Com base no quantitativo que nós levantamos do projeto, com a lista de material que foi levantada, nós conseguir multiplicar o quantitativo pelos valores que deveriam ser. Bom, nós pegamos o valor corrigido pela inflação. O valor total da edificação, da implantação desse sistema, corrigido pela inflação, se nós levássemos em conta que o produto seguiu a inflação completamente e o preço dele estivesse maior, o custo total desse empreendimento, ele geraria por volta de 2,5 milhões a instalação do sistema de sprinkler. Só que nós temos o preço atual, original que ele tem em 2016, é de 1.850.000 aproximadamente, ou seja, nós temos uma redução de R$ 600 mil aproximadamente. O sistema de sprinklers, houve uma redução. Por ele não acompanhar essa inflação, ele teve uma redução drástica. Isso nós estamos falando de um galpão de 21 mil metros quadrados. Imagine isso numa larga escala para edificações que têm área muito maior que nós encontramos por aí. Então, essa economia, ela tende a aumentar.
nós chegamos à conclusão de que realmente o sistema de sprinklers ele está mais barato. Esse é um gráfico interessante que ele mostra quanto foi essa redução. Esse gráfico ele é o valor corrigido pela inflação. Então, olha só para vocês verem, o sistema de sprinklers, se ele fosse corrigido pela inflação, os sprinklers, os bicos, o K25, ele representaria 28% do custo da instalação. Na verdade, nós temos 14% o custo real dele. Então, esse valor é reduzido pela metade. A mão de obra, como eu falei, que ela acompanhou a inflação, ela teve um aumento, ela tem 49%, ela representa 49% do custo da instalação. O sistema de bombas, ele representa, originalmente, 17%. A bomba de incêndio, desculpa, ela representa 17%. Enquanto, pela inflação acumulada, ela representaria 13%. Acoplamentos e válvulas, ela representa, respectivamente, representariam 5% e 3%. E, no valor atual, ela representa 2% cada uma. O uso de sprinklers no Brasil está em crescimento, tanto por exigências da legislação quanto pela conscientização da eficácia do sistema de proteção para a preservação das edificações e da vida humana. Após o levantamento dos custos do projeto apresentado, foi possível verificar uma redução considerável nos preços dos equipamentos essenciais para a instalação do sistema de sprinklers. Quando submetemos os valores à inflação acumulada ao longo de 10 anos, chegamos à conclusão que os equipamentos, em sua grande maioria, tiveram um preço reduzido pela metade.